No divã do Gicovati. Está no ar, no divã do Gicovati. Como sempre, eu inicio falando alguma coisa sobre um assunto que eu considero muito relevante. E hoje vou falar sobre a tendência das pessoas de imaginar como é que elas reagiriam quando estão no lugar da outra pessoa, dentro desse espírito, do espírito que está contido nesta frase. Eu, no lugar dele, não faria isso, né? As pessoas se põem, eu tenho a competência para se colocar no lugar da outra, desde os 6, 7 anos de idade. Parece isso bem visível quando uma criança imagina, ou vê, por exemplo, um cachorro do lado de fora da casa na chuva, e fala assim, meu Deus, que coisa, ele deve estar morrendo de frio. Quer dizer, a criança dentro, no calor, ela imagina o sofrimento ou o frio que o animal está passando e mostra sinais de que ela consegue se imaginar no lugar dele. Acontece que essa capacidade de se imaginar no lugar do outro é sujeita a muitos erros, porque ela parte do princípio de que a gente é muito parecido e que, portanto, a gente pode, com facilidade, supor que a outra pessoa vai ter atitudes parecidas com aquelas que a gente teria no mesmo contexto. Isso não é verdade. Cada pessoa é única, as pessoas têm um software, uma maneira de pensar, um jeito de avaliar as coisas muito diferentes umas das outras. De maneira que, muitas vezes, a gente imagina a gente no lugar da outra pessoa, mas a gente não é a outra pessoa, a gente não tem a história de vida da outra pessoa, a gente não tem um modo de avaliar as coisas da outra pessoa, a gente não sente como sente a outra pessoa. Então, o verdadeiro hacker, aquele que tenta entrar na alma do outro, ele não entra na alma do outro carregando para dentro da alma do outro a si mesmo. Eu, no lugar dele, faria isso ou aquilo. Ele tenta entrar na alma do outro imaginando como é que o outro está operando diante daquela situação. Ou seja, ele busca realmente se colocar no lugar do outro, mas não carregando a sua alma para dentro do outro, e sim tentando ver quem é o outro, qual é a vida do outro, qual é o problema do outro, como é que o outro avalia e julga as situações. E a partir daí sim, ele tenta compreender o outro e tentar fazer um julgamento sobre a conduta do outro. E não, eu não faria isso se eu estivesse no lugar dele. Eu não estou no lugar dele, eu não sou ele, não tem nenhum pé, nenhuma cabeça esse tipo de avaliação. Nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Regina. Boa noite, doutor Boa Flávio. Noite. Eu admiro muito a sua pessoa, né, e seu trabalho, por isso a minha liberdade de ligar para o senhor. Muito obrigado. É o seguinte, eu moro no sul do país, né, e eu estive casada por quase 20 anos com uma pessoa que tinha um problema que até então eu não sabia, né, e levei quase esses 20 anos separando e chegando à conclusão do qual é o problema que essa pessoa teria. Que seria um sociopata, certo? Então, consegui separar, apesar de ser muito traumatizante para todos nós, né? Ele criou muito problema na separação? Sim. Todos possíveis, eu tive que recorrer ao judiciário, polícia e tudo mais. Certo? Sim. Então, estou um pouquinho nervosa, desculpa. Eu estou vendo, mas não precisa ficar nervosa não. Aqui é ao vivo, a gente pode errar à vontade, pode falar, pode entortar a língua, aqui todo mundo erra bastante. Tá bom, então, eu mesmo só gaguejo aqui. Eu sou muito mais fluente em outros lugares do que aqui. Sério? Tá. Então, depois, com muito custo, consegui separar, né? Sim. E é o seguinte, então, só que, vamos dizer, até hoje, assim, já estou 7 anos separados, desde a separação até hoje, nesses 7 anos, é que eu me, assim, às vezes sinto como se fosse sabe, uma cebola que tem aquelas cascas, assim, elas vão caindo e as coisas vão se... Agora, me diga uma coisa, como é que foram esses 20 anos de casado, como é que você conseguiu dar conta de viver com um indivíduo... Porque o sociopata é quase um delinquente, né? Se não for um delinquente mesmo. Um indivíduo que mente, um indivíduo que bate, um indivíduo que grita, um indivíduo intolerante. Quer dizer, ele não tem limite nenhum para ele, né? Não tem consideração por nada nem por ninguém. E como é que você aguentou tudo isso? Né? Negligencia com a família. Eu sei, mas como é que você aguentou tudo isso? Eu aguentei pelo seguinte, eu casei
vamos dizer, para sempre. Eu sei, mas... Nesse decorrer, foram aparecendo os filhos. E eu não sabia o problema que ele tinha. Bom, mas independentemente de saber o nome do problema, o caráter dele era bem óbvio que não era muito grande coisa, Sim, né? eu sabia que existia alguma coisa que não era normal. Porque, na verdade, chamar de anormal só é um pouco inadequado, porque há uma falha de caráter mesmo, né? Certo, Isso aqui com é um certeza. limite, uma fronteira entre os problemas da psicologia e os da delinquência mesmo, né? E, portanto, é um problema que pode ser visto pelo ângulo moral também. Quer dizer, Certo. moralmente, uma pessoa muito duvidosa, né? Ela não cria vínculos, né? Isso. Não Eu quero tem- saber, assim, como é que você está se virando agora. Tem coragem para se meter noutra empreitada sentimental ou não? Porque eu ouvi uma entrevista do senhor esses dias, na Maria Gabriela, e o senhor falou sobre o livro que o senhor escreveu, Fujo da Felicidade Sentimental. E eu parei e pensei, eu acho que nesses 7 anos eu estou fazendo isso. Certo? Porque nesses 7 anos eu não consegui, assim, ter relacionamento mais com ninguém, nada, e são assim... Mas teve algum pretendente? Sempre tem, mas eu olho com muito... Muita desconfiança? Nossa, Mas é bom, porque você sabe que essa desconfiança inicial é uma coisa boa, porque assim quem vence essa desconfiança, provavelmente tem muito boa chance de não ser uma pessoa inadequada. A margem de erro é muito grande. Você já cometeu um erro grande há muitos anos atrás, mas cometeu um erro grande, né? O que eu questiono é como é que eu fui pegar num ser humano só, todas as características piores que podem existir numa pessoa. Bom, mas é sempre assim, viu? Eu lamento dizer a você o seguinte, que quando as qualidades vêm em série, em pacote, e os defeitos também. Então, quando você pega uma pessoa que, se, por exemplo, não é sincera ou moralmente é duvidosa, você encontrará junto com isso a pessoa intolerante à frustração, agressiva, malcriada, desinteressada, pouco afetiva, só querendo receber, não interessado, sem interesse nenhum em dar. O que existe são graus, né? Tem uns mais levinhos, tem uns egoístazinhos, vamos dizer assim, e tem o sociopata, que é o limite do egoísmo, né? Agora, o que não tem cabimento é você ficar agora com medo para sempre. Eu acho que é o contrário, uma experiência bastante intensa, bastante bonita, de ter aprendido quase tudo que se pode aprender sobre as falhas de caráter. Qualquer coisa, qualquer namorado que apareça com qualquer sinal parecido com esse por aí, você evidentemente vai ter mais facilidade em se afastar rapidamente. Não vai demorar de novo 20 anos para se livrar de uma parceria inadequada. Então, aprender da experiência e não ficar medrosa e nunca mais experimentar nada. Muito obrigado pela sua participação. Tem aqui ainda mais um e-mail que eu gostaria de ler antes do intervalo. Doutor Flávio, estou em crise no trabalho. Lá me carimbaram de dondoca, pois nunca trabalhei antes de concluir a educação dos meus filhos. O que não aconteceu por falta de vontade própria, mas por ideias do meu marido e reflexo nítido dos preconceitos da época. Casamos nos anos 60. Sou casado há 44 anos e entrei na faculdade de Direito no mesmo ano que minha filha entrou para a Medicina. Passei em mais 2 concursos e hoje, após 11 anos como servidor concursado do Supremo Tribunal Federal, não consigo o tão aclamado padrinho que me valorize e me defenda das acusações de que sou uma dondoca. Já estou até titubeando, me achando burra e incapaz. Mas sei que não sou. Doutor, como devem fazer as pessoas cultas de família com condições financeiras razoáveis, que ainda têm sonho de realização profissional, como qualquer outra pessoa? Tenho 63 anos bem vividos e, por isso, tenho uma aparência razoável para a idade. Estou cansado de lutar para dar prova de que sou capaz pelo meu conhecimento e não pela aparência ou status. Então, o que eu posso te dizer? Na realidade, as pessoas com boas condições sociais, culturais e até econômicas e familiares são pessoas que despertam sentimentos de inveja. A verdade é que dificilmente as pessoas vão lhe ajudar se você tem essa aparência de quem, vamos, entre aspas, não precisa de nada, né? As pessoas gostam de ajudar aqueles pobrezinhos, os coitadinhos, os desamparados pelo destino. Se você tem essa quantidade grande de qualidades e também
o privilégio de ter uma vida pessoal, familiar bastante razoável, consistente, uma boa situação financeira, evidentemente que não é por aí que você possa imaginar que as pessoas vão se valorizar. As pessoas valorizam mesmo, parece, aqueles que têm uma história de vida mais sofrida, mais desengonçada, mais mal ajambrada do que a sua. Você deve imaginar que você vai ter que lutar muito e conseguir as coisas por conta própria. Padrinho em condições desse tipo é muito difícil, porque os padrinhos gostam mesmo de gente que dependa deles mais dramaticamente. Né? Os padrinhos não, aqueles que vão ajudar você. Dificilmente você vai ser muito ajudado. Você é uma pessoa que parece vai ter que se virar mais do que as outras, porque a emoção principal que você desperta não é admiração e sim inveja. Muito obrigado pela participação também sua nesse e-mail. Temos mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Oi, Márcia. Márcia, pois não. Então, é um problema. Eu tenho uma mãe que é muito dominadora. E eu estou vivendo assim numa prisão. Qual é a idade sua, Márcia? Eu tenho 43. E ela? Ela tem 70, eu acho, né? Sim. Mas ela é muito assim, sacudida, é tipo Danusa Leão. Sei. Né? E dominadora, mas eu não sei se a Danusa é dominadora. Não, visual, assim, jovial. Jovial, né? Não é assim, caduca. Sim. Mas isso está me prejudicando muito, né? E até às vezes nos meus desabafos eu falo assim, logo eu vou ser livre. Sim. Né? E assim, tipo assim, eu não posso sair de casa, eu não posso nem até a portaria pegar uma correspondência, que ela revira todas as minhas coisas, joga no lixo, que bem entende. Você mora com ela? Eu moro com ela. Você sempre morou com ela? Teve uma época que eu vivi com um namorado, né? Sim. E eu assim... Mas você não tem a menor condição de morar sozinha? Então, eu tava com depressão e, nossa, a única coisa às vezes que eu queria é que eu tivesse energia para fazer um serviço pequeno, porque eu cheguei a ficar uns 2 anos de cama, daí para mais. Agora eu tô melhor, né? E assim, olha, eu sei que o que eu tô vivendo não é vida. Mas escuta aqui, você tem meios de poder morar sozinha? Aí eu pretendo, assim, uma vida pobre, né? Não, mas é melhor a vida pobre e livre do que qualquer outra vida. Agora, eu fico impressionado com isso, que você fica entristecida, oprimida, com uma mãe que mexe em tudo e não toma providência de cair fora, não é? Porque por mais sacudida que ela seja, é muito intrometida também, né? E eu acho que você não teria nenhuma razão para não tomar providências. Em vez de imaginar que a sua liberdade vai acontecer o dia que ela for para o céu, né? Que você tomasse uma providência de ficar livre aqui na Terra, enquanto ela estivesse aqui mesmo, né? Sem precisar desejar tudo isso. Também acho que a sua depressão pode ter a ver com isso, né? Porque... eu tive aborrecimentos também e isso também, né? Então, assim, cada dia que eu acordo eu sei que é um dia perdido. Mas eu acho que você aqui, talvez o mais razoável seria mais ativamente procurar um jeito de cair fora, né? Eu estou planejando, né? Mas não planeja tanto, executa, Márcia, porque a gente precisa tomar cuidado. Você parece que é do tipo que planeja muito e executa pouco. Eu até já comprei um apartamento e olha, até no apartamento ela... Não vou nem falar. Você tome providências. Em vez de ficar só desejando que ela morra, você... Não, eu não desejo, pelo amor de Deus, eu não falei isso. Ô doutor. Você trata de se afastar dela. Com todo o respeito, ela tem um temperamento e um gênio que não combina com o seu gosto, não é? Claro. Então vai embora. É por aí mesmo. O mais rápido possível. Vamos ver o que sobra da sua depressão depois. Amém. Então, muito obrigado pela sua participação. Agora um e-mail que nós temos aqui do Gilberto. Doutor, li em um dos seus livros que muitas pessoas trabalham 35 a 40 anos em uma atividade que não as agrada, sonhando com o dia em que se aposentarão. E aí sim poderão aproveitar a vida. Um presente desagradável em nome de um futuro maravilhoso. Comigo aconteceu o inverso. Trabalhei de 35 a 40 anos naquilo que eu mais gostava, aviação. Vivi intensamente. Férias, viagens nacionais e internacionais, passeios, festas, hotéis de luxo, mulheres, bons salários. Um presente maravilhoso em nome de um futuro desagradável.
Com a crise atual da aviação, me foi imposta a famigerada aposentadoria. Que horror! Muito pior do que imaginava. O filme estava ótimo e jamais sonhei com o dia em que ele fosse terminar. Que problemão, o que eu faço? Ô Gilberto, primeiro eu falo que as pessoas trabalham muitos anos sonhando com a libertação deles através da aposentadoria, mas eu nunca propus isso como uma boa ideia. Muito melhor é o indivíduo gostar do que faz e não ter pressa nenhuma de se aposentar. Apesar de que cada vez mais no mundo moderno há uma tendência das pessoas serem obrigadas a se aposentar, ainda em idade boa, como é o caso seu, mas não tem muito jeito, porque o mercado é um mercado que empurra para fora, não é, as pessoas mais velhas e deixa para dar espaço até para os mais jovens. Eu lamento muito que você tenha que passar por um período de aposentadoria assim longo, porque você é moço ainda, não é? E, portanto, vai poder vai ter que ficar aí bastante tempo. E acho difícil, né? Depois de uma certa idade, e depois da vivência e da idade depois dos 60 anos, conseguir realmente outro tipo de trabalho parecido, pelo menos com o que você tinha. Essas viagens, festas, hotéis de luxo, mulheres e bons salários, realmente é um sonho de qualquer pessoa. E você, em vez de reclamar do que apareceu depois, podia perfeitamente se agradecer muito o destino pelos 35 anos de vidão que você levou. Realmente, só sonha com a aposentadoria quem trabalha em coisa maçante, burocrática, repetitiva e chata. Quem tem vida interessante não sonha com a aposentadoria. Muito obrigado. Outra agora. Mais uma ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Ana. Ana, por problema? Bom, eu tenho um relacionamento com uma pessoa há 7 anos e ele nunca me assumiu como namorada. Sim. Mas mesmo assim eu continuo na relação. Por quê? O que é a relação? Quantos anos você tem, Ana? Eu tenho 27 e ele tem 33. Sim. E você está há 7 anos com ele, quer dizer, dos 20 aos 27? Isso. E ele nunca assumiu a relação? Como namoro, não. Como namoro, não. Não. Vocês se veem com frequência? Sim. Qual é a frequência? Todos os finais de semana, praticamente. Sei. E aí vocês se encontram aonde? Só em casa? Não, em casa ou com os amigos dele ou com as minhas amigas. Sim, mas sem namoro? Sem namoro. E ele chama do que então isso? De ficar 7 anos todo final de semana com você? Como é que ele denomina isso? Então, ele tem um problema, tipo, quando a gente sai, ele bebe bastante, mas dia de semana ele não bebe, ele bebe assim bastante quando ele sai. Sim. E aí às vezes ele fala que eu sou a mulher da vida dele, que não adianta ele ficar procurando, que ele tem que assumir que eu sou a mulher da vida dele, e depois ele fala, ele é bipolar, entendeu? Ele tem bipolaridade. Sim. Então, cada hora ele fala uma coisa, e eu fico confusa e fico sempre na esperança de que um dia ele vai me assumir. Sim. Olha aqui, a bipolaridade se manifesta como? Você fala pela oscilação de humor dele? Durante a bebida? Não, ele oscila entre felicidade e tristeza. Sim. Momentos de... Mas isso muito rapidamente? No mesmo dia? Isso também não sei se é bipolar, não. Porque o bipolar tem oscilações entre tristeza e euforia, mas são assim, são semanas de um modelo e depois semanas do outro modelo. Mas ele faz tratamento com um médico que fala que ele é bipolar, ele toma remédio para bipolaridade. Sim. Qual é o remédio, você sabe? Topamax. Topamax. Sim. Então, mas quando ele bebe, ele fica muito eufórico? Quando ele bebe, às vezes ele fica eufórico, às vezes ele fica triste, fica lembrando de coisa triste. Sim. Quando ele bebe bastante é que ele diz que vai ficar com você, que você é a mulher da vida dele? Quando ele não bebe, ele não fala nada disso? Não. Sim. E aí o que vale mais? O que ele fala quando bebe ou o que ele fala sem beber? Não sei, ele me deixa confusa, né? Olha, Ana, eu posso dizer só a você o seguinte, depois de 7 anos, eu acho que vale mais
a ideia de que este moço é um pouco indeciso demais e que não dá para você imaginar que vai haver grande mudança nos próximos 7 anos, não é? São 7 anos esperando, ele já não é tão criança, tem 30 e tantos anos, não é? Mas eu também, eu não cobro muito dele. Não deve cobrar nada mesmo. A gente não tem que cobrar nada de ninguém. Porque a gente tem que cuidar da vida da gente. Se ele não corresponde à sua expectativa, você tem que tomar uma providência e você tem que cair fora ou aguentar. Cobrar nunca. Cobrar é sempre indevido. Cada um tem o direito de fazer absolutamente o que quiser. Se ele quiser viver assim o resto da vida, você tem que respeitar o jeito de ser dele. Eu só não sei se você tem que ficar lá, não é, com ele, aguentando você também tudo isso. Mas na realidade, cobrar nunca, né? Porque essa ideia de que quem ama tem direitos, ou tem direito de cobrança, etc., é totalmente em discordância de tudo que eu penso na vida, não é? Eu acho que cada um tem o direito de fazer da sua vida o que quiser. Agora, esse moço pode ser bipolar. Agora, além de bipolar, ele é enrolador também, viu? Então, eu acho que você devia pegar um pouco mais ao pé da letra isso e entender o seguinte, que indeciso, está folgando também, e folgando provavelmente em cima da sua tolerância. Se você talvez desse uma marcha ré firme aí, vamos saber o que vai acontecer. Se ele realmente muda de posição, ou se ele não vai mudar coisa nenhuma, e na verdade o que ele quer é só ficar nesse namorico sem compromisso e sem responsabilidade que ele está fazendo até agora, né? Muito obrigado pela sua participação. Temos agora uma pergunta gravada durante a semana. A minha pergunta é a seguinte: tenho 37 anos, sempre tive muita sorte em conhecer grandes mulheres. No entanto, eu não consigo ser fiel, eu sou uma pessoa infiel o tempo todo e parece que eu tenho uma compulsão para isso e eu sou infeliz por isso. No dia seguinte eu me sinto muito mal e eu gostaria de saber se o meu caso tem tratamento, se eu posso tratar, se eu posso seguir, porque essa situação me incomoda muito. Sim, essa pergunta gravada, ela complementa de alguma maneira um outro e-mail que a Patrícia nos enviou, a seguinte pergunta. Gostaria muito de saber e entender por que os homens traem. Meu marido é militar e está sempre viajando. Às vezes acabo pegando alguma escapada dele. Levamos um relacionamento super bom em casa, ele é super presente, carinhoso, caseiro, família mesmo. Será que o senhor consegue uma explicação para o meu problema? E veja bem, o Pedro também não tinha nenhuma queixa das suas relações, nem das boas mulheres com as quais ele teve a oportunidade de conviver. E pelo jeito, Patrícia, o seu marido também não tem nenhum problema com a vida doméstica. O que existe, na minha opinião, é uma espécie de pressão cultural na direção dos homens acharem que eles não podem perder oportunidades eróticas de jeito nenhum. Que é macho não pode deixar passar nenhuma chance. Quer dizer, que ele é um sinal de esperteza, é uma coisa que provoca a admiração, inclusive, dos outros homens, aquele que é um paquerador bem-sucedido, aquele que tem facilidade no trato com as mulheres. Na realidade, o indivíduo que fica saindo toda hora com mulheres diferentes, na minha opinião, é um indivíduo que não vive bem, porque consigo mesmo, além de tudo, nem mesmo do ponto de vista sexual. Não sei se você já pensou, Pedro, alguma vez, no seguinte, que na realidade, quando você sai com mulheres variadas, você está sempre saindo pela primeira vez com uma mulher. E todo mundo sabe que a primeira relação, ou as primeiras relações, são as piores. Né? Todo mundo desajeitado, sem graça, um negócio meio constrangedor. A intimidade vai se construindo mesmo com o passar das relações.
De maneira que me parece muito mais uma obrigação e uma pressão cultural nessa direção do que qualquer coisa ligada ao prazer. É uma compulsão, sim, mas é uma compulsão estimulada, reforçada pela vaidade masculina, reforçada por uma cultura que acha que um homem que tem muitas parceiras e que sai com muitas mulheres é um garanhão invejado por todos os outros e ninguém se lembra de saber a chatura que é a vida do garanhão, que tem que ficar saindo com mulher com a qual não tem nada a ver, tem umas relações medíocres, porque a primeira relação é sempre medíocre, e depois ainda tem o enorme problema de ter que se livrar da mulher depois que a relação termina, porque quando não existe aquele aconchego, aquele prazer na companhia, é um inferno depois que termina a relação, até conseguir se safar da situação. Qualquer homem que for um pouco mais crítico vai parar com esse tipo de procedimento que não leva para lugar nenhum. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Beatriz. Pois não, Beatriz. De Petrópolis. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, é o seguinte, me preocupa dois fatos. Primeiro, eu não ter chorado a morte da minha mãe, que morreu esse ano, no princípio do ano. Também não sinto a falta dela. Eu gostaria de saber do senhor por que isso. Eu sou uma deficiente visual e moro sozinha, vivo sozinha. Eu cuidei dela o tempo todo que ela foi doente, vários anos. Ela enlouqueceu. Ela morreu louca. Sim. E eu fiz tudo por ela. Tudo que eu podia. Quantos anos você tem, Beatriz? 6,3. E ela morreu com? 85. 85. Quando ela enlouqueceu, ela te magoou também ou não? Ela me magoou? É. Houve mágoas? Quer dizer, uma doutora, ela me magoou a vida inteira, que ela não aceitou o fato de eu ter nascido cega. Sim. Ela sempre me tratava bem, às vezes e às vezes não. Ela tinha reações que eu achava que ela tinha má índole. Hoje eu entendo que era da doença. Ou não. Ou não. Ou não. Também não pode sei. ter doença e má índole junto. Sim, também, com né? certeza. Obrigada. Então eu estou assim, sem saber, fiz tudo por ela, entendeu? Já fez até demais até. Eu acho que você fez exatamente como está escrito na Bíblia, quer dizer, é para honrar pai e mãe, não é para amar obrigatoriamente pai e mãe. Nem na Bíblia está escrito que é para amar pai e mãe, está escrito honrar. Acho que você honrou, cuidou, fez tudo o que tinha que fazer. Não é? Mas amar é uma coisa que só acontece quando a pessoa faz por merecer esse sentimento vindo da gente. Quer dizer que eu nunca amei minha mãe? Acho que, bom, nunca não sei, mas provavelmente... Não, mas assim, na sua maneira... Na maneira... O senhor é ótimo, o que o senhor disser é aquilo. Então, mais grave ainda, eu vou ficar quieto, porque se não fica quieto não, se o que eu disser é aquilo, é uma responsabilidade aumentada. Não, mas é por isso que eu liguei, doutor, pelo seguinte... que as pessoas me cobram isso, eu digo, gente, eu não choro porque eu não vou fingir. Não finja mesmo. Eu não tenho que chorar e acabou. Não tá isso. Ponto. Então, eu acho que eu não tenho vontade de chorar, não. Ao contrário, eu acho que você pode sentir em certos momentos um bom alívio, né? Uma pessoa que lhe maltratou, que não aceitou a sua limitação física, que não foi gentil e carinhosa com você, evidentemente... você tem que, de alguma maneira, sentir um certo alívio até com a morte dela. E não fique achando que levando a sério o que as pessoas falam, porque todo mundo fala assim que mãe é mãe, pai é pai, todo mundo tem que gostar de mãe e de pai por decreto. Não é assim. A gente gosta de quem trata bem da gente, a gente gosta de quem gosta da gente, a gente gosta... Meu pai, por exemplo, meu pai não era meu pai de sangue, era meu pai porque eu nasci na mão dele, mas não era verdadeiramente de sangue. Mas foi um pai de coração, era apaixonado por mim. Então, eu senti a morte dele durante muito tempo. Quando ele estava doente, eu chorava dia e noite. Então, com a minha mãe, a reação foi totalmente diferente. Porque ela é uma pessoa diferente, tem um caráter diferente e nunca foi super legal com você. Não tem nenhuma razão para que você tenha qualquer tipo de reação diferente da que está tendo. O sentimento manda mais... o sentimento manda mais do que a lógica. Se você tem vontade de chorar, chora. Se não tem, não chora. E se não tem vontade de chorar e não sente falta nem saudade, é porque ela partiu sem deixar saudade. Pior para ela. Talvez não tenha sido a pessoa tão legal quanto poderia ter sido. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora mais um ouvinte gravado. Bom, boa noite, doutor Flávio. Eu prefiro não me identificar.
mas tem uma questão que eu queria colocar para você. Eu sempre tive alguns relacionamentos longos que acabaram sem bem eu saber porquê, qual foi o motivo. E eu tenho a impressão que é por conta de eu me tornar um pouco mãezona dos meus namorados. E acho que acabo misturando um pouco as estações, porque em algumas conversas com o meu parceiro, eles sempre acabam ressaltando em mim essa qualidade de cuidar, de ser mãe e não da mulher que eu sou. Faz algum tempo que eu estou sozinha, me inscrevi num site de relacionamento para buscar um companheiro e fico um pouco ansiosa com a questão do tempo, da minha idade, da possibilidade de ser mãe. E queria saber de você se tem algum conselho, se tem alguma dica para eu aquietar um pouco, parar com essa minha ansiedade, que isso me deixa muito aflita nessa busca. Então, eu acho que aqui tem várias ansiedades. Tem uma relacionada com a pressa de encontrar um parceiro para poder ser mãe, né? Se você tem 36 anos, evidentemente isso se justifica teoricamente, porque a maternidade, vamos dizer, deveria ocorrer até os 40 anos, o que é sempre relativo. Não acho que deva ocorrer por causa disso não, porque tem sempre outras soluções para quem realmente quer ter filho, de maneira que, inclusive a adoção, né? Que as pessoas nunca pensam nisso, mas é uma boa forma de ter filho. A gente se afeiçoa a um cachorro, depois de uma semana que está conosco, imagina uma criança então que a gente adota. Não tem problema nenhum. Quanto à questão da mãezona, na realidade significa posturas e atitudes mais generosas do que deveria, ou seja, pessoa muito dedicada, mais dedicada do que às vezes o parceiro tolera. A gente não pode ser mais dedicado e generoso do que o outro aguenta, porque tem um limite, que é o limite da tolerância do outro. Toda pessoa que é excessivamente dedicada acaba por ter algum problema no relacionamento, porque o outro acaba fugindo ou caindo fora, e até mesmo se tornando, mesmo sexualmente, menos atraente. Na realidade, existe a necessidade da pessoa ter uma relação equilibrada com o seu parceiro, no sentido de que ela possa dar de si, mas tem que conseguir receber também na mesma medida. Quando você dá muito, querendo ser muito gentil, muito legal, muito dedicada, na realidade você passa a ideia de insegurança, passa a ideia de fraqueza, passa a ideia de dificuldade de imaginar que o outro, sem tantas benesses, vai continuar perto de você, do seu lado. Então você passa a ideia de quem, na verdade, precisa, ou tem a impressão de que precisa se dedicar muito à pessoa para poder continuar tendo ela por perto. A pessoa percebe, ou o parceiro percebe isso, e o homem percebendo isso, e inclusive essa aflição do tempo, a aflição do casamento, etc., tudo isso passa uma ideia de que para os homens de caráter negativo, em que eles, se pudessem, diante deste quadro, tendem a cair fora. Não é nada que te faça bem-sucedida com os homens. Mais um ouvinte pelo telefone. Seu nome, por favor? Roberto Jorge, de Maceió. Pois não, Roberto. É o seguinte, há 4 anos que eu sofro de depressão. E há 1 ano e 7 meses a minha esposa me abandonou e levou minha filha menor de 11 anos. Hoje ela tem 12 anos e 5 meses. Ela mora em Aracaju, Sergipe. Eu estou tentando reconciliação com ela já há bastante tempo, mandando e-mails, telefonemas, mas ela disse que não volta mais para mim e não quer mais voltar para Maceió. O que é que eu devo fazer? Escuta aqui, você foi um bom marido? Hein? Você foi um bom marido? Fui um bom marido, sim. E ela não quis mais saber não de você? Quer. Porque... Agora eu tive acesso de agressividade na minha época de depressão. Hoje eu estou com a situação controlada. Eu cheguei a tomar 5 medicamentos diferentes. Hoje? Hoje eu estou tomando cloridrato de imipramina. Tomei fluoxetina, paroxetina, venlafaxina e tomei amiptilina. E a imipramina, quantos miligramas você toma, você sabe?
Hein? Quantos miligramas você toma de imipramina, você sabe? Eu tomo 50 miligramas por dia. Sei. Mais algum outro remédio? Eu tomo Ampiquetil para dormir junto com Rivotril. Sei. E me diga uma coisa, e esses ataques de fúria aí, de ficar meio bravo, agressivo, quando você tinha, era de bater também ou não? Não, eu ameaçava só. Só ameaçava. E você parou com isso agora? Parei, sim. Parou por causa dos remédios ou parou porque criou juízo? Por causa dos remédios. Sei. E mesmo... Agora eu choro muito quando converso com ela pelo telefone. Eu choro, imploro para ela voltar, mas ela disse que não quer mais voltar. Disse que está para mandar a ação de separação, mas não chega essa ação de separação. Mas, Roberto, então vai um conselhinho só rápido. Não fica implorando, chorando não, porque isso aí baixa as suas chances, não aumenta as chances, né? Você vai parecendo fraco, vai se humilhando demais. Se você já fez a autocrítica, já reconheceu que você podia ter sido melhor, já reconheceu que você falhou aí por força, não importa se do seu temperamento ou se por causa da doença que você teve, de todo modo, ela hoje tem o direito de repensar e tomar conta da vida dela do jeito que ela achar melhor, entendeu? Você deveria ficar na sua, deixar bem claro para ela que o seu interesse era de reconciliação e deixar claro que você está sempre disposto a isso e não ficar também se humilhando demais nem correndo atrás, porque na realidade isso não vai fazer nem um pouco bem para a sua imagem aos olhos dela e nem de filho nem de nada. Você mantenha a sua dignidade, mesmo que o resultado não seja o mais brilhante de todos. Muito obrigado pela sua participação. Temos ainda mais um e-mail. Meu nome é Mônica, 26 anos, namoro um rapaz há 7 meses e está acontecendo um problema com o qual não sei lidar. Ele tem mania de mentir. O caso mais recente foi este. Certo dia, a tia dele bateu o carro quando voltava do trabalho. No dia seguinte, ele me ligou dizendo que teve que sair à noite para socorrê-la porque ela tinha batido o carro e estava nervosa. Disse que demorou muito no local porque teve que fazer perícia, já que alguém no outro carro tinha se ferido. Falou ainda que teve que voltar com a tia no guincho e que chegou em casa por volta das 5 da manhã. Fiquei com o pé atrás e fui tirar a limpa a história. A mãe e a tia dele confirmaram que era mentira. Realmente a tia bateu o carro, mas ele não ajudou a resolver nada. Quando fui questioná-lo, ele continuou insistindo na história. Depois de muita confusão, ele confessou o óbvio. Me disse que fez aquilo porque queria se sentir útil e que ninguém nunca dá a ele o devido valor. Esta foi apenas uma das mentiras. Continuamos juntos, mas meu sentimento já não é o mesmo. Não confio nele e sinto medo de que ele não mude nunca. Fico impressionada com o teatro, a frieza e a manipulação. Doutor, gostaria de saber se mentir pode ser uma patologia. Tem cura? Como devo proceder diante dessa situação? Então, eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado com esses temas que são fronteira entre a psicologia e os problemas da moral, porque a gente pode sempre avaliar a coisa pelo lado da saúde ou da doença, mas pode avaliar também do ponto de vista do distúrbio de caráter. Né? Se fosse realmente uma doença, eu penso sempre assim, que certas coisas, se fossem mesmo só doença, como é o caso da mentira, da deslealdade, da traição, de vez em quando também tinha que acontecer mentiras que prejudicam o mentiroso. E, na verdade, nunca é assim. Sempre o mentiroso sai bem na foto, entende? Quer dizer, sempre, de alguma maneira, o indivíduo mente para escapar de uma situação inadequada onde ele não devia estar. Aqui, neste caso, mente para se vangloriar de feitos que não fez. Mente sempre a seu favor. Isto é, na minha opinião, sempre uma falha de caráter. A falha de caráter é um problema moral, é um problema, vamos dizer assim, de personalidade, mas também pode ser visto como patologia, pode ser visto como se chama hoje em psiquiatria de distúrbio da personalidade. Distúrbio de personalidade é um nome que parece doença, não é? Mas pode ser também apenas falha de caráter e
que é como eu prefiro pensar. Na verdade, eu não acho que é patologia, não acho que tem cura e acho que o ideal numa situação dessa é você puxar o carro, porque esse moço vai ficar assim provavelmente para sempre, não é? Pode dar uma melhoradinha, às vezes estratégica, mas ele é um manipulador e, portanto, uma pessoa que tem lá um senso de oportunismo bastante perigoso. No Divã do Gikovati tem produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Williams Fernandes, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gikovati.